Tomou posse recentemente para um novo mandato na Ordem dos Psicólogos Portugueses, o primeiro como bastonária, e com um programa que olha para o futuro, mas assenta também numa forte consciência do caminho já percorrido. Sim, é fundamental nós não começarmos do zero. Há muito que foi conquistado no pouco tempo de existência da vida da Ordem, porque a Ordem está ainda numa fase da adolescência. E há muitas conquistas que já foram feitas nas mais diversas áreas, por exemplo, no setor da educação, com o número de psicólogos que nós temos atualmente nas escolas, no setor também da saúde, embora com mais dificuldade do ponto de vista do crescimento, face àquilo que era esperado. Ainda assim, conseguiu-se que já neste último ano passado finalmente se implementasse mais 100 psicólogos nas ULS e nos cuidados de saúde primários, muito particularmente, mas fizemos também outras conquistas, nomeadamente, por exemplo, os acordos que fizemos com as seguradoras e que permitiram que muito mais pessoas tivessem acesso aos serviços de psicologia. Tudo isto parte de um conjunto de relações e de trabalhos que se estabeleceram com as diferentes entidades e organismos organismos de decisão. E isto são relações e são trabalhos que não podemos deixar cair, que não podemos deixar de querer que eles vão ainda mais longe e, portanto, não partimos do zero. E é bom que não se parta do zero e é bom que possamos manter também esta perspectiva de que, apesar de nós podermos assentar o nosso trabalho nas conquistas que já foram feitas, que há também um trabalho de consolidação para se fazer, porque é muito mais importante agora toda a fase de sustentabilidade daquilo que fomos criando. Por exemplo, se pensarmos que a pandemia trouxe muito mais consciência da importância da saúde mental na vida das pessoas, que baixou o tabu, por exemplo, em relação aos serviços de psicologia, que hoje pelo mundo fora se fala de saúde mental e que se abrem realmente algumas portas para mais acesso aos serviços de psicologia. Então, nós estamos numa fase em que precisamos de ser capazes de manter aquilo que foi valorizado no âmbito da saúde mental, aquilo que já foi reconhecido como fundamental para o bem-estar das populações e, portanto, para nós sustentarmos isso, precisamos de manter serviços de psicologia a todos com qualidade. E, portanto, é importante também consolidar a trajetória que já tinha sido iniciada. E depois ter também aqui um olhar para o futuro. Que visão tem para este mandato? Que ordem pretende construir para os próximos anos? Por exemplo, um dos aspectos principais, pensando aqui no futuro, tem que ver com a área da intervenção social e comunitária, que é uma área que abrange uma grande parte, uma boa fatia dos nossos profissionais, portanto dos psicólogos, que muitos deles se encontram em projetos muito reconhecidos, seja a nível local, seja a nível nacional, seja até do ponto de vista internacional, seja na intervenção com idosos, seja na intervenção mais com crianças e jovens, tudo isto numa perspectiva da implementação de projetos nas comunidades, que são dirigidos aos grupos mais vulneráveis, e esta é uma área que necessita de um trabalho muito grande de reconhecimento, por um lado, e necessita de um trabalho grande também de mostra daquilo que tem vindo a ser feito, muitas vezes por trás da cortina, ou seja, muitos dos nossos colegas que estão na intervenção comunitária a desenvolver projetos com resultados de elevada eficácia do ponto de vista da intervenção e que são projetos que precisam de ser dados a conhecer para que sejam também eles valorizados pelos nossos decisores políticos, para que possa haver um real investimento nas condições de trabalho dos psicólogos que estão a trabalhar na área social e comunitária, que, como sabemos, para além
de estarem expostos também eles a um maior desgaste do ponto de vista da profissão, porque trabalham com níveis de exigência muito elevados face àquilo que são as necessidades dos grupos mais vulneráveis e, portanto, têm muito mais necessidades de autocuidado, por exemplo, e têm muito mais necessidade de prevenir determinado tipo de riscos associados ao exercício da sua profissão enquanto psicólogos. Mas, por outro lado, também precisam de ter as condições para desenvolverem um bom trabalho. E essas condições não se coadunam, por exemplo, com financiamentos de curto prazo, com projetos que começam e têm um tempo de fim, mas que não cumprem na totalidade o seu objetivo e ficam durante alguns meses, inclusivamente, à espera que venha um novo financiamento, porque esta dependência dos financiamentos faz com que os serviços que são prestados pelos psicólogos nesta área comunitária, por exemplo, sejam serviços intermitentes. E a intervenção psicológica de qualidade não pode ser uma intervenção intermitente, portanto tem que ser uma intervenção continuada e tem que ser uma intervenção feita com as condições para que realmente possa surtir impacto. Quais são as primeiras medidas ou áreas de atuação, já falou aqui na área comunitária, na área social, que serão prioritárias neste arranque de mandato? Nesta área mais social e comunitária, por exemplo, é imprescindível que nós possamos conhecer bem aquilo que é a realidade dos psicólogos que estão a trabalhar nesta área social e comunitária, por um lado, e conhecer também as condições nas quais estão a trabalhar, porque nós temos várias IPSS, por exemplo, em Portugal, com um número muito significativo de psicólogos a trabalhar nestas IPSS, nós estamos a falar de cerca de 3.700 IPSS. Sabemos que neste momento o número de psicólogos nestas instituições ligadas à segurança social é superior ao número, por exemplo, de assistentes sociais, que antigamente eram em número superior. Sabemos que os projetos dos psicólogos são os mais variados, portanto, nós temos psicólogos a intervir, por exemplo, em creches e no âmbito da qualidade dos ambientes das creches, por exemplo, mas temos psicólogos também a intervir, por exemplo, com os adultos idosos, em ERPIs, as estruturas residenciais para idosos, e temos depois todo um conjunto de projetos, isto só para referir a alguns exemplos, por exemplo, da intervenção, seja no âmbito da violência doméstica, seja no âmbito da integração de pessoas em situação de sem-abrigo, seja no âmbito da intervenção na pobreza, seja no âmbito da intervenção na promoção e proteção de crianças e jovens. E, portanto, são muitos e muito variados estes projetos. Precisamos de fazer um mapeamento dos psicólogos e a sua distribuição pelos diferentes projetos. Precisamos de perceber em que condições é que estão a trabalhar, nomeadamente de que seja condições mais do ponto de vista da estrutura física das próprias instituições onde estão a trabalhar, mas também daquilo que são as condições para o exercício da sua profissão, instrumentos a que têm acesso ou que não têm acesso, como é que funcionam estes projetos, como é que se constrói a sustentabilidade destes projetos e como é que se constrói e se autonomiza também estes psicólogos nos diferentes serviços. E, portanto, o estudo sociodemográfico será feito. Temos neste momento, teremos o envolvimento da CNIS para nós podermos avançar com esta recolha de dados, nomeadamente a Comissão, a Confederação Nacional das IPSS, e que nos estará a apoiar, bem como a União das Misericórdias, na recolha destes dados. É um trabalho que podemos inclusivamente fazer em conjunto com outras ordens profissionais, nomeadamente a Ordem dos Assistentes Sociais, e que será de toda a relevância para nós conhecermos as necessidades e, com base nisso, podermos fazer propostas concretas para a agenda do novo governo que será eleito brevemente. Outra das bandeiras deste mandato é garantir mais acesso a serviços de psicologia em todo o território. Quantos psicólogos estão atualmente no Serviço Nacional de Saúde e o que é urgente fazer para que o acesso às consultas de psicologia chegue efetivamente a todos?
Nós temos apenas cerca de 1.100 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, sendo que desses apenas cerca de 400 estão nos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários são a primeira porta de intervenção psicológica. Porquê? Porque a intervenção de primeira linha, que é uma intervenção que antecede intervenções, por exemplo, de outros profissionais de saúde, que antecede a intervenção com base no recurso a psicofármacos, por exemplo, é uma intervenção que deve acontecer no âmbito dos cuidados de saúde primários. Ou seja, numa perspectiva não só de intervenção para a remediação, mas exclusivamente numa perspectiva de intervenção para a prevenção e a promoção do desenvolvimento das pessoas. Ora, isto implica que a primeira fase de intervenção, que é nos cuidados de saúde primários, seja um espaço mais reforçado da presença de psicólogos, porque é nesta fase que nós conseguimos evitar a progressão de muitos problemas de saúde mental e a evolução desses problemas e, inclusivamente, a cristalização desses problemas que depois vão ter um custo muito maior para o nosso país. E, portanto, nós precisamos de investir mais na presença de psicólogos, em particular nos cuidados de saúde primários, se bem que, obviamente, é preciso que haja mais psicólogos nas próprias estruturas, na sua generalidade, do Serviço Nacional de Saúde. Inclusivamente, por exemplo, se pensarmos que também no âmbito da saúde ocupacional, os psicólogos têm um papel muito importante. E se pensarmos que as próprias estruturas do Serviço Nacional de Saúde necessitam de espaços de intervenção nesta área da saúde ocupacional, porque estamos a falar também de uma área que vive dos seus profissionais e da dedicação e do bem-estar desses profissionais para que possam dedicar-se àquilo que é a prestação de cuidados a todas as pessoas. Então nós precisamos de facto de pensar até em fazer evoluir aquilo que é o trabalho a realizar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, que em primeiro lugar deve ser um trabalho para estar acessível a toda a população, como é óbvio, mas que também não pode descurar os seus próprios profissionais. Esta falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde tem depois implicação com o trabalho dos psicólogos nas escolas? Não só nas escolas, mas particularmente nas escolas nós temos 1.700 psicólogos, mais ou menos. Temos um número muito significativo, temos contextos com um número muito significativo de alunos e evidentemente que 1 ou 2 psicólogos no contexto de uma escola não servem e não chegam para fazer intervenções mais individualizadas, intervenções essas que muitas vezes são intervenções que devem ser intervenções mais de um foro clínico, que não devem acontecer no espaço de intervenção psicológica dentro da escola e, portanto, estamos a falar de uma afluência muito grande do número de sinalizações de crianças e jovens aos serviços de psicologia das escolas. Muitas dessas sinalizações, após uma primeira avaliação, devem ser encaminhadas para os cuidados de saúde primários, sobretudo quando se trata de questões que têm aqui que necessitam de um nível de intervenção mais especializado no âmbito da clínica e mais individualizado. E essas são as situações que são encaminhadas para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, se nós encaminhamos para o Serviço Nacional de Saúde, mas depois nos confrontamos, nós psicólogos nos confrontamos com uma lista de espera de mais do que 6 meses, por exemplo, muitas vezes nas ULS, não é? Nos cuidados de saúde primários, mais particularmente, ou se é feita, por exemplo, uma primeira consulta, mas depois o espaço entre uma consulta e outra consulta dista de mais 6 meses, então nós não estamos a responder de forma adequada a todos estes processos de encaminhamento. Isto significa que estamos a colocar garrotes
dentro das escolas, mas não só dentro das escolas, dentro, por exemplo, dos próprios serviços da comunidade, ou seja, nos centros comunitários, por exemplo, nas diferentes IPSS onde trabalham psicólogos, que têm também como objetivo intervir ou em determinado tipo de projetos que têm uma determinada especificidade da intervenção, nomeadamente, por exemplo, se é um projeto para a intervenção no âmbito da violência doméstica, é nesse âmbito que o projeto opera, mas muitas vezes depois há todo um conjunto de outros familiares ou outras pessoas que necessitam de serem encaminhadas também para os cuidados de saúde primários e que não têm recursos para poder recorrer a consultas no privado. Então, nós precisamos de ter serviços e cuidados de saúde primários capazes de dar resposta. Isto é, nós precisamos, acima de tudo, que haja uma melhor organização e distribuição dos serviços de psicologia nas diferentes entidades, neste caso públicas, e precisamos que esses serviços sejam prestados de uma forma integrada. Muitas vezes, não só intradisciplinarmente, ou seja, integrar aquilo que são os cuidados prestados pelos psicólogos que estão nas escolas, com os cuidados prestados pelos psicólogos que estão a trabalhar no âmbito da intervenção mais comunitária, com os cuidados de saúde primários, como também precisamos de articular e integrar serviços prestados por diferentes profissionais, porque, por exemplo, é possível que na escola a intervenção necessária deva ser feita, por exemplo, por um terapeuta da fala, ou por um terapeuta da psicometricidade, ou um terapeuta ocupacional, mas depois tenha que haver um acompanhamento clínico no âmbito mais da intervenção psicológica, e é preciso que estes profissionais dos diferentes contextos e dos diferentes setores de intervenção tenham planos integrados que possam beneficiar realmente aqueles que precisam de ajuda. E, portanto, este trabalho de articulação entre contextos de intervenção, seja na integração dos cuidados de saúde psicológica, seja a integração de cuidados prestados por diferentes profissionais, é absolutamente essencial. E isto não acontece não acontece bem e não acontece com qualidade, ou até pode ser prejudicial se acontecer em situações onde não há possibilidade de escoar todas estas necessidades e de ter cada uma das entidades responsáveis por responder àquilo que deve ser o seu âmbito de atuação. Portanto, se o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para responder àquilo que o Serviço Nacional de Saúde deve responder, então nós estamos a pressionar e aumentar as dificuldades, por exemplo, no que diz respeito ao setor da educação e da educação pública nas escolas. O futuro da Ordem também passa por quem está a dar os primeiros passos na profissão. Que medidas estão previstas para apoiar os psicólogos em início de carreira? Os psicólogos em início de carreira são, para a Ordem dos Psicólogos, um grupo muito valioso. Representam aquilo que é o futuro das próprias sociedades, são os futuros profissionais, são aqueles que vão lidar e já estão a lidar com aquilo que são os desafios mais emergentes da sociedade, tudo o que nós falamos agora hoje em dia, que tem que ver com a inteligência artificial, as redes sociais, tudo o que tem a ver com a crise climática. Portanto, tudo isto implica realmente um conjunto de áreas emergentes para as quais os psicólogos mais jovens estão mais preparados. E, portanto, que medidas é que nós temos mais particularmente e agora para este início de mandato? Nós vamos avançar com uma revisão daquilo que é a formação do ano profissional júnior, para que ela possa, para além das acomodações que foram feitas já nos últimos anos, nomeadamente da utilização, por exemplo, da realidade virtual no âmbito da formação dos psicólogos, mas também de um reforço daquilo que é o trabalho nas dimensões mais da ética, nós vamos reforçar também um pouco esta formação
formação no ano profissional júnior, com vista também a preparar melhor os psicólogos mais jovens para atividades de empreendedorismo, por exemplo, e também para a construção de projetos para poderem se propor, inclusivamente, esses projetos como forma de poderem tentar a sua integração no mercado de trabalho. E, portanto, nós vamos aproximar ainda mais esta formação do ano profissional júnior àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho e àquilo que vem complementar aquilo que foi a formação inicial dos diplomados em psicologia. Isto por um lado. Depois, por outro lado, estamos também a tentar sensibilizar, seja os parceiros públicos, seja os parceiros do setor privado, para aquilo que é o mais valor que os psicólogos mais jovens podem aportar para as diferentes instituições. E quando falo de psicólogos mais jovens, falo precisamente daquilo que é o seu ano de prática profissional supervisionada, que é o ano de estágio profissional. E para isso nós precisamos também que haja um reconhecimento da mais-valia das entidades poderem ter anos profissionais júniores a decorrer dentro das suas instituições. Isto no setor privado e no setor público, sendo que para o setor público nós estamos e continuaremos a colocar na agenda de todos os ministérios a importância que tem de se poderem abrir efetivamente vagas no setor público para anos profissionais júniores. Iniciou-se agora um trabalho para que existam as primeiras vagas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, mas que ainda não está totalmente implementado, ainda está muito aquém, portanto está muito numa fase inicial, mas estamos a aguardar que saiam as diretrizes por parte da ACSS para as ULS, para que possam de facto prever nos seus planos de desenvolvimento organizacional a presença de anos profissionais júnior e temos, enfim, tínhamos, até agora caiu agora o governo, estamos agora num governo de gestão, mas estava identificada a possibilidade de nós abrirmos cerca de 50 anos profissionais júniores por ano no setor da saúde, portanto no setor público da saúde. Mas nós precisamos de fazer este trabalho também de abertura de vagas para ano profissional júnior, por exemplo, no setor da educação, nas escolas. Não há anos profissionais júniores a decorrer nas escolas, a não ser aqueles que são neste momento financiados, por exemplo, por associações de pais ou pelas autarquias locais, e nós precisamos que as escolas e as administrações escolares assumam também elas estes anos profissionais júniores, ainda para mais quando estamos num contexto de grandes mudanças, por exemplo, no setor da educação, por exemplo, com a previsibilidade da reforma de grande parte do corpo docente, que vai implicar também aqui um trabalho ainda mais específico e ainda mais relevante dos psicólogos que estão a intervir em contexto escolar. E quem diz também nestes contextos, também, obviamente, é importante contemplar isso para o setor social, mas tem que haver um exemplo público daquilo que é, se do ponto de vista das políticas públicas atuais para a juventude se valoriza realmente aquilo que é a integração dos jovens nas diferentes profissões, então isso tem que ser verdadeiramente demonstrado com a abertura de oportunidades para a realização de estágios profissionais no âmbito da psicologia, por exemplo. Um dos compromissos assumidos é com a integração dos jovens na vida da Ordem e no desenvolvimento da profissão. Como é que vai ser feita essa integração? A ideia é criar aqui uma equipa de jovens que ou que estão a realizar ano profissional júnior ou que são jovens no início da sua vida profissional e colocar estes jovens em interação com outros profissionais com mais experiência profissional, nomeadamente apoiando na partilha de experiências práticas, seja de projetos de intervenção nas mais diversas áreas, seja a partilha de experiências no
no âmbito, por exemplo, da investigação, seja na apropriação daquilo que são os novos resultados de investigação para áreas mais emergentes da psicologia. E, portanto, esta aproximação vai ser feita por via da construção de um grupo intergeracional que possa servir de suporte mútuo para aquilo que é os primeiros anos de intervenção nos diferentes contextos e também para que as pessoas e os colegas mais experientes possam também beneficiar daquilo que são os aportes de ideias inovadoras e de programas inovadores e modelos também inovadores que os psicólogos mais jovens podem aportar também em termos de experiência e de conhecimento. E isto é importante que aconteça nesta articulação e cooperação entre as diferentes gerações, que possam ser criados espaços de discussão de projetos, que possam ser identificadas também boas práticas na articulação entre diferentes psicólogos com diferentes experiências profissionais, e podermos tornar isto também visível para fora, com alguma mostra de trabalhos intergeracionais que possam valorizar também a presença de profissionais mais jovens em conjunto com profissionais com mais experiência profissional nos diferentes contextos de intervenção. A ciência, a inovação e o pensamento estratégico estão no centro deste programa. Como pretende reforçar a ligação entre ciência, prática profissional e inovação? Bom, nós de facto, a psicologia não se faz sem a sua ciência e a ciência produz-se nas academias e produz-se também naquilo que é a intervenção prática de terreno. Mas é importante que quer a academia, que são também os locais onde não só se ensina a psicologia, mas onde também se desenvolve investigação a partir dos centros de investigação, é importante que haja uma ponte e uma cooperação muito estreita entre a academia e o trabalho dos psicólogos que estão no terreno. E que cada vez mais a ciência psicológica possa ser uma ciência da implementação, que possa ser uma ciência capaz de ser implementada através de projetos operacionalizáveis nos diferentes contextos, que possa ser bem suportada por evidência científica. E que a Ordem tem esta missão de unir aquilo que é a nossa ciência e aquilo que é a academia com todos os profissionais do terreno. E essa união depois beneficia também da troca não só de experiências e de elementos e de dados, daquilo que são dados do terreno com os dados das investigações, mas que possa também ser uma troca de alguns tipos de produtos, nomeadamente com a atualização de instrumentos para a avaliação e a intervenção psicológica, por exemplo, com a possibilidade de se desenvolverem novos estudos de investigação para validar práticas profissionais e para validar, por exemplo, projetos de intervenção, que é absolutamente relevante também depois para juntarmos aqui a outra peça deste triângulo, a academia, a intervenção no terreno, e a outra peça é a dimensão da participação também no âmbito das políticas, sejam elas as políticas públicas ou as políticas privadas. Ou seja, nós só com base naquilo que é suportado por evidência, mas que são projetos de implementação no terreno, só com base na avaliação da eficácia desses projetos é que nós conseguimos obter, no fundo, indicadores de resultados que permitem advogar pelo maior investimento político e dos nossos decisores políticos em políticas que prevejam a presença de psicólogos e da psicologia para a transformação social, para a mudança de comportamentos, para a adesão, por exemplo, a um conjunto de intervenções que vão beneficiar a saúde no geral e a saúde psicológica em particular. E, portanto, nós precisamos de reforçar a relação neste triângulo entre a academia, os profissionais, que no fundo são representados também pela sua ordem profissional, e o poder político, seja no âmbito das políticas públicas, seja no âmbito das políticas privadas.
Que papel é que os psicólogos podem ter para contribuir para as políticas públicas? Antes de mais, precisamos de procurar todos os espaços possíveis de discussão em fóruns políticos. Portanto, é importante que as diferentes instituições onde os psicólogos trabalham possam procurar estar presentes nos fóruns de discussão dessas políticas públicas. Por exemplo, tem existido cada vez mais fóruns em que se partilham, por exemplo, resultados ao nível da saúde e da saúde mental, seja na área da saúde, da educação, na área social, e é importante que os psicólogos estejam presentes, e para isso é preciso que as instituições valorizem a presença dos psicólogos nestes fóruns de discussão e de apresentação, por exemplo, de resultados, para que olhem para esta presença dos psicólogos nesses fóruns não como um benefício específico só para o psicólogo, mas como um benefício para a própria instituição, porque é com base nessa participação em políticas públicas que muitas vezes se consegue fazer diferença e promover novas propostas de políticas públicas que vão ser essenciais para a intervenção dos psicólogos que estão a trabalhar em determinado tipo de contextos. Por exemplo, se nós falarmos naquilo que é a intervenção no âmbito da pobreza e na intervenção, por exemplo, comunitária com famílias que passam por experiências de carência económica, que estão em situação, por exemplo, de desemprego, que vivem maiores situações de conflito, seja ele conflito familiar, seja outro tipo de conflitos, é importante que nós estejamos a trabalhar em políticas públicas, por exemplo, ligadas com a questão da habitação, políticas públicas que estejam ligadas com as questões da empregabilidade. E, para isso, nós precisamos ter os psicólogos a falar sobre o que é que nos diz a psicologia junto dos próprios decisores políticos. Portanto, não é indiferente, pelo contrário, é absolutamente relevante que no âmbito da formação dos psicólogos eles possam ter a oportunidade de estar presente nestes fóruns de discussão, por um lado, e por outro lado que estes fóruns de discussão não são só de discussão, são também fóruns que permitem um desenvolvimento de conhecimento por parte dos psicólogos para depois implementar, trazer novos projetos e novas ideias para implementar nas instituições e, ao mesmo tempo, levar as necessidades das suas instituições para promover a alteração dessas políticas públicas. É evidente que a Ordem está aqui para apoiar também nestes processos, portanto, não será só as instituições e os psicólogos a quererem estar presentes nestes fóruns de discussão, mas a própria Ordem dos Psicólogos, e é nosso desígnio também, continuar a abrir portas junto das diferentes entidades governamentais, porque a psicologia está distribuída pelos diferentes ministérios e, portanto, junto das diferentes entidades ministeriais e governamentais, promover a presença dos psicólogos nos mais diversos debates, sobretudo nos debates que envolvem tudo o que são desafios sociais atuais. E a Ordem emite também muitos pareceres para os decisores políticos. Na verdade, nós recebemos pedidos de parecer com caráter regular aqui na Ordem e nós também participamos de forma ativa e proativa em consultas públicas nas mais diversas matérias, porque as mais diversas matérias que podem colocar em causa a saúde mental e o bem-estar das populações interessam-nos e, portanto, a Ordem tem tido um papel muito proativo no sentido de encontrar espaços para fazer a advocacia pela importância da psicologia e dos psicólogos em grande parte das decisões políticas que são tomadas e que dizem respeito a todas as pessoas. Como vê o futuro da profissão tendo em conta os avanços tecnológicos e as mudanças sociais? Bom, acima de tudo, eu vejo o futuro é bastante desafiante e obriga a Ordem dos Psicólogos também a antecipar e a agir por antecipação.
E a Ordem dos Psicólogos, para agir por antecipação, necessita também que os psicólogos se unam também neste desígnio de agir por antecipação. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se nós sabemos que a inteligência artificial está a evoluir a olhos vistos, nós temos completa consciência que não é possível travar essa evolução. Nós também temos consciência que a inteligência humana sobrepõe-se àquilo que é a inteligência artificial. Com base nisto, mesmo por detrás do digital, mesmo por trás do instrumento de intervenção que é usado, baseado na inteligência artificial generativa, por exemplo, ou na realidade virtual, etc., nomeadamente, por exemplo, para a intervenção no âmbito da reabilitação cognitiva, para as demências ou para as situações de Alzheimer, se nós sabemos que por detrás de todas estas construções da inteligência artificial está a inteligência humana, então nós também temos que estar no desenho da inteligência artificial e não o seu contrário. Portanto, não é a inteligência artificial que deve determinar aquilo que é ou que deve ser a intervenção dos psicólogos, mas o seu contrário. Os psicólogos têm algo a dizer sobre o desenho da construção destas novas realidades digitais e da sua aplicação, por exemplo, no setor da saúde, no setor da educação, no setor da justiça, enfim, nos mais diversos setores. Isto por um lado. Por outro lado, também temos que ter consciência que a evolução que é vertiginosa nesta área da inteligência artificial requer enormes cuidados do ponto de vista da ética associada à implementação da inteligência artificial, nomeadamente no contexto da saúde, porque estamos a falar da implicação da inteligência artificial na saúde das pessoas. E, portanto, os psicólogos são os profissionais mais especializados para intervir na construção da regulamentação ética para a implementação de muitas destas componentes digitais. Por outro lado, também temos um papel muito importante para aquilo que são os processos de transformação social que resultam da digitalização. Ou seja, a digitalização acontece e as pessoas, por si só, não conseguem adaptar-se à mesma velocidade com que a inteligência artificial se desenvolve. E os psicólogos apoiam naquilo que é chamada a adaptação aos novos funcionamentos digitais, portanto, a adaptação da pessoa humana às novas tecnologias e por isso os psicólogos têm que estar nos processos de transição digital e de transformação social. Assumiu sempre este como um projeto de equipa e também um convite à participação de todos. Que convite gostaria de deixar aos membros da Ordem para os próximos anos? Bom, a psicologia é uma ciência que é transversal a todos os setores. Nós temos psicólogos a trabalhar na área da justiça, na área da educação, na área da saúde, na área social e comunitária, na área do trabalho e das organizações. Temos psicólogos a trabalhar nos mais diversos desafios e áreas emergentes, como é o caso da intervenção no âmbito da crise climática, da intervenção para as questões da equidade e da inclusão, no âmbito, por exemplo, das migrações. E as realidades estão a mudar a uma velocidade muito, muito grande. E por isso, a psicologia, estando transversalmente em todo lado, necessita de todos os seus profissionais. Todos os psicólogos são importantes nos lugares onde estão a trabalhar e são importantes nos lugares onde ainda não há psicólogos, mas onde a psicologia vai fazer a diferença. E nós, para podermos afirmar a nossa profissão e a nossa ciência junto das diferentes instituições, precisamos de estar
muito unidos. Ou seja, precisamos de ter aceitar, obviamente, aquilo que são as diferenças, porque as realidades também são diferentes e exigem também posturas diferentes e intervenções diferentes, mas termos aqui uma missão que é comum. E a missão da Ordem dos Psicólogos Portugueses é comum a todos os psicólogos portugueses. Não acredito que haja alguém que não comungue daquilo que é a missão da Ordem dos Psicólogos Portugueses nos mais diversos setores. E, portanto, precisamos de todos os braços de trabalho. Por isso, precisamos de todos os psicólogos para continuar a espalhar a nossa ciência psicológica e para nos ajudar nesta afirmação. Isto não se faz só com a Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos, não se faz só com a bastonária, não se faz só com os órgãos sociais, faz-se com os psicólogos que estão distribuídos nos mais diversos setores, em todos os contextos de trabalho, e seja ele no âmbito mais público, privado, social. Incluo aqui também os psicólogos que trabalham enquanto profissionais liberais, que também têm um espaço importante na vida da Ordem, e incluo aqui também todos os psicólogos que estão a trabalhar na área da investigação e que também muito contribuem para aquilo que é o desenvolvimento da prática profissional dos psicólogos e da ciência.